Estamos nessa maravilhosa manhã de maio, na Praça Severiano Morel, para procedermos ao lançamento da pedra fundamental comemorativa dos 50 anos do Serviço de Promoção Humana, que foi fundado pelo Padre Luiz Melo a 6 de maio de 1962. O Serviço de Promoção Humana tem como finalidade o desenvolvimento integral do ser humano, sobretudo do ser humano mais desfavorecido, mais injustiçado, esquecido, excluído. Eu sempre me dediquei mais ao estudo da sociologia do desenvolvimento e era a área que mais me interessava, porque tinha todo o problema que se vê ainda hoje, da desigualdade social, de muita gente muito rica e gente muito pobre, e algumas famílias, a maioria, vivendo na pobreza e muitas vezes na miséria. E por outro lado, uma pequena minoria se usufruindo dos bens materiais, econômicos, culturais da região, tirando partido disso. E às vezes até se valendo dessa pobreza, fazendo política em cima dessa pobreza, isso, aquilo, outro, para se promover. E muita gente, ainda hoje, a história se repete, Marx tinha razão, a história se repete. Marx dizia que a história, quando se repete, é sob a forma de farsa. Então, se viver uma farsa também. E é isso que a minha formação foi toda baseada nessa contradição da minoria muito beneficiada, privilegiada, sobretudo privilegiada, e a grande maioria marginalizada. Porque as escolas normalmente elas funcionavam em casas, né, de família, não era uma escola, era apenas agrupamentos, né, onde eles colocavam um professor para estar dando aula para os alunos. E quando a Promoção Humana iniciou locais específicos onde a criança tinha essa oportunidade de estar no espaço dela, com lazer, com programações mais ou menos orientadas, eu acho que foi assim que a Promoção Humana, preocupada com essa situação, ela criou esse sistema organizado de escola, né, nos núcleos. Principalmente antes da Promoção Humana, a dificuldade, né? Era Pobreza. difícil. Não existia escola para todo mundo, principalmente nas periferias. E na realidade, as coisas foram criadas ou sendo criadas por conta da própria realidade vivida lá em Camusim, junto aos pescadores, prostitutas e daí pessoas, enfim, marginalizadas. De modo que a teoria, se a gente pode falar assim, foi toda tirada da própria realidade do meio. A Escola de Promoção Humana começou em 1967, exatamente nesta igrejinha de São Francisco, com uma turma de alfabetização, cerca de 20 alunos, sob os cuidados da professora Maria das Dores. Quando eu tinha saído da Alemanha, eu tinha um colega que me disse: eu gostaria de dar uma ajuda financeira quando você chegar lá no seu trabalho, você não sabe qual é exatamente. E ao chegar em Camusim, eu fiz um projeto de 9 turmas, cada uma com 30 alunos, e pedi para ele um marco da época, né? Um marco por mês, que dá 270 marcos mês.
seria uma ajuda que ele ia dar por mês, 270 marcos, e correspondia mais ou menos naquela época, cada marco era 4 cruzeiros. E foi feito um trabalho muito bonito. O SPH se estendeu nos vários bairros da cidade, nas várias sedes de associações, que era aproveitado aqueles espaços livres para ser ensinado, para ter salas de aula, né? Ao chegar em Camusim, no dia 8 de janeiro de 1967, há alguns meses tinha saído o terceiro diretor-presidente, Padre Ponte, e a entidade estava desorganizada, desarticulada, e o nosso primeiro trabalho foi exatamente tomar pé da situação e fazer uma série de atividades no sentido de reorganizar o que já existia e criar novos serviços. Em 1968, a escola de promoção humana, que inicialmente tinha começado em 67 aqui na igrejinha, se espalhou pelo bairro. Em 69, nós construímos o Centro Comunitário São Francisco do Serviço de Promoção Humana. E em seguida nós fomos desenvolvendo esse centro comunitário, que não era só escola, era também padaria, banco de semente, lugar de diversão, clube de mães, etc, etc. O Centro Comunitário São Francisco, do Serviço de Promoção Humana, funcionava como centro integrado de todos os interesses deste bairro de São Francisco, juntamente com a sua escola, que com certeza funcionou até 79 neste local. Cruzeiro era o fogo morto, eu dizia fogo morto porque o pessoal era difícil de se juntar. Eu não sei como foi que surgiu essa expressão, eu não sei se foi por causa daquele romance do Jorge Amado, o fogo morto, né? Eu sei que, porque no começo as coisas eram muito difíceis, mas não era totalmente zerada a atuação do povo. Viu? Tinha, como digo, incipiente, era uma coisa assim, vai, não vai. Por isso que a gente dizia que existia lá um fogo aceso, mas era como fogo de monturo, um fogo... Apagava logo. Que existia, que queimava, mas não subia a chama. Não fazia labareda, não fazia clarão. Aquele ambiente de bairro de Camusim, onde o serviço de promoção humana era mais atuante, as famílias eram de baixa renda, famílias bastante carentes, a situação habitacional era realmente precária, o problema de água era sério, porque não havia abastecimento público de água. E era uma situação que muitas vezes a mãe chegava e dizia, olha, o nosso menino não vai poder vir hoje para a escola porque o pai não chegou ainda. Chegou do mar. Do mar, ele não tem almoço, então não é possível vir, né? Era uma situação realmente de muita dificuldade e a merenda escolar era realmente uma ocasião, um meio de subsidiar, de ajudar a alimentação dessas crianças que provinham dessas famílias que eram subempregadas ou mesmo desempregadas, que viviam da pesca e de pequenos biscates na cidade, né? A esta escola, também promoção humana, quando se estendeu aqui para o nosso bairro, ela socialmente e financeiramente, ela nos ajudou bastante. Ajudou muito jovem, muitas pessoas trabalharam, foram convidadas para trabalhar nessa escola. Que naquela época a situação, por conta até mesmo da oferta de trabalho, né, por conta da situação, era precária demais. O povo que estava naquelas periferias, hoje a gente sabe que existe toda uma estrutura, mas naquele tempo ninguém tinha a menor condição, todo mundo esperava pelo peixe, né? Quando o pai chegasse do mar, que pescasse para poder, a única alimentação.
Isso foi mais um choque psicológico. Eu tinha tido uma formação tanto elitizada, primeiramente de seminário, depois de cursos em Paris e tal, em Roma. Então, a educação era um tanto elitizada. E aí teve choque com essa realidade, essa vida do povo, daí por diante. A parte social pode-se dizer zero. Só tinha as irmãs Capuchinha, que era lá perto da Praça da Matriz, que tinha o clube tinha corte e costura, tinha uma porção de atividades, mas no mais eu não conhecia assim nenhuma instituição, a não ser o SESI, quando se instalou em Camusim, que deu uma grande ajuda, tanto a parte, apesar de nós não ter muito industriário em Camusim, mas nós tínhamos a rede de viação cearense que o SESI atendia, tinha o sindicato do salineiro, tinha o sindicato dos estivadores, tinha o sindicato dos portuários, aí depois foi criado o Serviço de Promoção Humana, aí tinha o superintendente, que eu levei ele até lá, ele viu as instalações do Serviço de Promoção Humana, aí se prontificou a ajudar a entidade. Então o que foi que logo para início o SESI começou a atender na parte de saúde, na parte de educação. Aí depois foi desenvolvendo o trabalho e foi criado outros, como curso de corte e costura que tinha lá no salão salão de São Pedro, de São Pedro, um curso de corte e costura. Depois de algum tempo veio o centro de abastecimento, que era um posto que fornecia, vendia mercadoria a preço de custo. Tinha a farmácia no SESI, tinha a parte de enfermagem que dava assistência. Também tinha corte e costura e tinha curso de educação de adulto. Escola eleva os pobres, verdadeira humana promoção. Seus alunos aprendem a viver com os outros no seu coração. A educação é realmente o carro-chefe do Serviço de Promoção Humana. E nós temos assim um prazer muito grande de dizer que nós organizamos em 3 bairros de Camusim as suas primeiras escolas primárias, que foi inicialmente a Escola Pedro Apóstolo, que foi organizada a partir de 68, a parceria das 4 entidades que participaram desse trabalho, o SESI, o SPH, a Colônia dos Pescadores, o Centro Social Evangélico, como também a Escola de Promoção Humana, que foi organizada no ano seguinte em outro bairro, no bairro São Francisco, em 1969. E em 1971 para 72 nós organizamos a 3ª escola Dona Marisa Calles no Cruzeiro. Em 79 nós fizemos uma estatística e chegamos à conclusão de que nós tínhamos, ao longo desse tempo, nós tínhamos efetuado mais de 4.000 matrículas, né, envolvendo as escolas de promoção. Eu acho que o CSPH era principalmente educador, viu? Se preocupou muito em levar à frente essa atividade de instrução, de instruir as pessoas, o que é muito louvável, né? Para a época era uma coisa extraordinária. Por isso que eu acho que o serviço educacional os roçados podem até ter sido desprezados e as outras atividades quaisquer, mas o serviço educacional sempre foi
talvez a menina dos olhos, né, do SPH. Eu me lembro que quando a escola chegou, quando ela foi instalada em Camusim, já era assim um projeto totalmente novo, arrojado. Até porque a gente vinha de escolas de periferia, escolinhas de ponta de rua, onde a gente estudava tendo que levar a cadeirinha todo dia para poder sentar, porque não tinha condição, não tinha cadeira, não era aquela escola arrumada, aparelhada. E quando a escola foi fundada, que foi inaugurada, digo melhor, na igreja de São Pedro, para a gente era muito novo, era uma coisa totalmente diferente, né? Era um projeto totalmente assim, para aquela época, a gente pode até dizer que é atual ainda hoje, porque a performance da escola, ela oferecia tudo novo. A questão era nova, a metodologia era nova, a maneira de aprender era nova. Quem estava vindo de uma carta de ABC, que passava anos e anos lá, sem avançar, sem mudar, porque a gente tinha muito aquele processo decorativo, e enquanto não se decorava a carta de ABC inteira, não sabia de nada. Então, para a gente foi uma coisa muito assim, muito nova e muito moderna na época, que hoje a gente ainda pode dizer que se ela fosse implantada hoje, com certeza ela teria o mesmo grau de modernidade, a mesma performance, o mesmo avanço que a gente está vendo na escola de hoje. O meu pai, ele participava ativamente do Círculo Operário, de uma escola 1º de Maio, né, que era também do núcleo do Círculo Operário. E existia assim, uma preocupação da escola com a alimentação das famílias, né? Então, eu lembro que, através dos vicentinos, a nossa família, principalmente nos momentos de mais aperto financeiro, né? Meu pai passou muito tempo desempregado, a minha mãe teve problema de saúde muito sério, né? Teve abortos sucessivos e não podia costurar, né? Que era a sua profissão. Então, eu lembro que na nossa infância, a escola, através do Círculo Operário e dos vicentinos, né, ajudou na alimentação das crianças, da casa, da minha avó, que já era cega na época, né? Então, assim, é como se fosse realmente uma comunidade de irmãos, né? Não era só a preocupação com a educação, era com a alimentação, com a integração dentro da sociedade. E isso era muito importante para a gente e nos deixa uma gratidão muito grande até hoje, né? Sem falar nos convênios, né, que a escola tinha, né? Com dentista, com cooperativa para se comprar num preço menor. Tudo isso a escola pensava na questão familiar e social, né? Isso era bom demais. A questão de cantar, sempre fazer fila e cantar, né? A escola começava aí, antes da gente entrar para a sala. É uma pena que isso tenha se perdido no tempo, perdido assim na questão da escola de hoje, não trabalhar mais essas questões. Se você pegar alunos hoje da escola de hoje, da escola contemporânea, a grande maioria deles nem o hino nacional conhece, sabem, né? E quando se fala na questão de datas cívicas, patrióticas, aí é que eles não sabem mesmo. A escola tanto trabalhava o lado cidadão, né? O lado cidadão pela questão da aprendizagem, pela questão de seus valores, pela questão de respeito àquilo que era para ser respeitado, como também os direitos que a gente tinha. Que hoje a gente vê uma escola totalmente voltada para a questão da filosofia de quê? Formar cidadão consciente dos seus deveres e direitos, quando ela não trabalha essas questões, né? Parece que é uma coisa que ficou esquecida, que não tem valor, que eu acredito que se hoje continuar sendo trabalhado, por isso que eu disse que a escola naquela época era moderna para os dias de hoje, né? A gente diz com toda a consciência do que a gente acompanha pelos nossos filhos, né? Pela formação deles. Eu tenho 3 filhos que não têm a condição que eu tenho hoje. Quer dizer, me formei, comecei numa escola que começou em 68, na década de 60, que me deu uma formação que hoje é totalmente atual, que me preparou para esse momento de hoje, como eu já disse, né?
eu tenho condição de entrar, de chegar, de falar, eu não me tremo na frente do microfone. Que se eu pegar um dos meus filhos que terminaram agora, né, uma está terminando faculdade agora, está se graduando agora, ela não tem essa condição. Quer dizer, por que ela não tem essa condição? Porque ela é uma menina inibida, porque é uma menina diferente de mim, pode até ser. Mas eu acredito que se esses valores tivessem sido acompanhados, trabalhados até hoje, com certeza os alunos de hoje seriam melhores do que aqueles alunos que foram formados há anos atrás com essa condição que a gente tem. Então é uma pena que isso tenha ficado no tempo, né? É uma pena que isso não seja tão valorizado. Se diz, entre aspas, que está se formando cidadão cônscio dos seus direitos e deveres, mas realmente a questão deixa um pouco a desejar, porque esse cidadão, ele não sabe nem da metade da missa. Ele apenas está voltado para a questão numérica, questão do português, da linguagem, do concurso, essa coisa toda, mas essa outra parte, infelizmente, está esquecida. Um aspecto muito importante das professoras é que quase todas eram estudantes. Tinham 2 ou 3 que eram pessoas, senhoras casadas, que não estudavam mais, mas a grande maioria era normalista, pessoas que estavam terminando a 4ª série ginasial, estavam começando, e tinha até mesmo gente que tinha feito apenas o exame de admissão e ensinava. Em 1967, eu era aluna do 1º ano ginasial. Então, um certo dia, a nossa diretora, ela chegou na minha sala e fez um convite, a mim e a outra colega, né? E nos levou à sala dos professores para nos apresentar ao senhor Padre Benedito. E nesse momento ela fez um pedido a ele de nos arranjar um emprego, né? Ele nos chamou em junho de 67. Eu fiquei trabalhando no bairro São Francisco, na antiga igreja de São Francisco, e foi meu primeiro passo. Como educadora, né? Como educadora, né? Como educadora foi meu primeiro passo. Devo muito ao Serviço de Promoção Humana, onde foi lá que eu aprendi a me profissionalizar. Eu não sabia, na época que eu comecei, eu não sabia assim mesmo a importância do trabalho da professora. Eu me sentia muito orgulhosa como professora. E para mim, pessoalmente, foi importantíssimo. Foi lá que eu comecei, que eu descobri meu dom de ser professora e de me formar. Quando cheguei a fazer a minha especialização em educação brasileira, a minha monografia, foi essa experiência de trabalho, né? E foi quando eu fui descobrir a importância do que a gente fazia com o que eu estava vivendo hoje. E que descobri que eu tinha me desenvolvido, né, essa vocação, estes pendores lá. Quando era feito o planejamento, a gente não faz o planejamento só voltada para os conteúdos programáticos. A gente fugia um pouco hoje, que a gente chama intersetorialidade, temas transversais, né, que só quando tivesse necessidade você ia falar de meio ambiente, você ia falar de doença sexualmente transmissível, você ia falar hoje, né? É isso, não. Já naquele tempo a gente se preocupava de estar vendo a pessoa no seu todo. Que ele não era só aquele aluno que chegava ali para aprender a ler e escrever, mas ele era uma pessoa que ele tinha direito, tinha deveres, né? Tinha necessidades e que precisava ser visto como uma pessoa no seu todo. Então, se a gente estivesse trabalhando história ou geografia, a gente não só seguia a linha ali que estava dentro do conteúdo, não, mas a gente se preocupava de estar fazendo, formando e informando, né? Porque muitas vezes a gente pensa que, porque eu sou professora, então quem quiser aprender, botar lei no seu filho, que bote, isso, aquilo outro. Não, mas naquela época a gente já tinha essa
esse propósito, né, de transversalidade, né, de estar passando o que a gente sabia, de estar cuidando e se preocupando com o ser humano como cidadão que tinha direito e tinha deveres. Então os deveres, né, a gente sempre procurava fazer as coisas, cumprir com a nossa obrigação e fazer isso, mas não fazer isso com autoritarismo, somente com autoridade. A gente tinha aquela autoridade de professor, de diretor, e todo mundo convivia muito bem e era respeitado, né? Ao entrar na escola eu percebi que era uma escola diferente, porque não tinha simplesmente aula, mas havia toda uma preocupação com a integração das famílias, né? Fazer com que os alunos desenvolvessem a sua autonomia, no sentido de já falar, não de se comportar passivamente. E uma outra coisa que eu quero destacar também, além da participação incentivar, estimular logo muito cedo, né, o desenvolvimento não só intelectual do aluno, mas a sua autonomia, né? Então eu percebi que era uma escola diferente. A minha professora, assim, que eu considero mais marcante foi a Dona Nazaré, né? A Dona Nazaré, ela morava numa casa na mesma rua da igreja de São Pedro. Na época ela já parecia ser bem idosa. Nazaré Agostinho? Nazaré Agostinho, né? E eu lembro que, assim, quando a Dona Nazaré dizia que ia visitar um aluno, a gente se preparava em casa para receber uma autoridade, né? Arrumava a casa toda e organizava tudo ficava bem diferente para a visita da Dona Nazaré. A Dona Nazaré era, assim, uma pessoa, assim, extremamente, assim... Era dedicada, né? Mãe, era alfabetização. E ela trabalhava um lado que, na época, a gente não sabia valorizar, porque a gente não tinha conhecimento que a gente tem hoje, mas além dela fazer a parte educativa, ela trabalhava muito com a questão da parte teatral, corporal. A escola tinha as famosas reuniões de datas comemorativas, né? Toda data comemorativa a escola promovia uma reunião que chamava os pais na condição de associados para assistir e convidavam autoridades, né? Essas reuniões geralmente tinham médicos, tinha advogado, tinha juiz, promotor, que fosse de gente grande da cidade, estava presente nessas reuniões. Dos grandes aos pequenos. E eu me lembro muito bem, a primeira peça teatral que nós apresentamos era uma peça era até uma poesia que foi teatralizada de Cecília Meirelles de Souza. Tinha um tema, parece, se não me foge a memória, Minha Jangada Vai Sair Pro Mar. E eu fiz essa apresentação com uma menina chamada Mazé, que era minha colega de sala, e eu não sabia, mas a Mazé tinha uma quedinha assim por mim, né? Só depois que eu vim descobrir. Quem sabe foi nessa ocasião. E foi assim uma apresentação assim que chocou, porque foi muito bonita, muito bem preparada, isso promovida pela a Dona Nazaré, né? Que a gente olhando para ela assim de primeira mão achava que era uma pessoa pela idade que não devia ter aquele potencial. Só que pelas condições econômicas que ela pelas tinha. Condições econômicas, exatamente, né? Isso. Só que quando a gente apresentou, foi assim, sabe? Foi assim o apogeu dessa reunião, desse dia. E como ela trabalhava essa questão, que ela não trabalhava, como eu já disse, só a questão da alfabetização, ela nos deu uma condição que até hoje eu considero muito valiosa. Essa questão de falar em público, essa questão de perder medo de microfone, essa questão de chegar e enfrentar uma plateia para dizer assim, estou aqui e vim aqui para fazer isso, isso e isso. Isso foi ela que me deu. Então eu jamais vou esquecer. Se eu tenho alguma facilidade de estar em público hoje, de falar com qualquer autoridade, com qualquer pessoa, isso quem me deu foi Dona Nazaré, na escola EPH. A escola e os seus gestores teve uma preocupação enorme de aliar a vida comunitária, não é, o estudo, o intelecto, cognitivo, não é, com a participação da comunidade, não só das famílias, mas não é, fazer uma relação com o entorno da escola. Então isso é uma experiência inovadora para aquela época, não é? Também uma coisa interessante era o acompanhamento da família. Eu acho que era a coisa primordial, principal era
trabalhar com a família, que tinha aquela parte social, de reuniões com a família, trazia médico, trazia, né, para dar uma palestra para aquelas mães, trazia pessoas para fazer cursos profissionalizantes para as mães, de bordado, de pintura, de costura. Tudo, existia a preocupação com a formação da família. Existia uma organização tão grande de planejamento, de acompanhamento, que aquelas mães, todas as mães tinham aquele interesse de participar. Qual é a mãe que não gosta de ver seu filho cantando, recitando, fazendo parte do coral ou desfilando? Quem tinha o maior conhecimento pedagógico, era apenas a coordenadora, né, a professora Rosália, que era formada naquele tempo de 2º grau pedagógico. Né? Era a escola normal. Né? Que era a escola normal, né? Mas não tinha eu nem sabia a questão da faculdade, né? Até que minha vocação iniciou aí, ensinando sem saber muito bem o que era mesmo o trabalho pedagógico, mas procurando dar o melhor. Quando eu cheguei na promoção, mano, que eu vi o entusiasmo, todo mundo trabalhando, ninguém falava, não sabia nem quanto é que eu vou ganhar. Ninguém não se preocupava com o que ia receber, nem se recebia, né? Ninguém se preocupava nem com o dia do pagamento. Representar mais ou menos 1/3 do salário mínimo, né, por um expediente de trabalho. Era uma coisa irrisória, era só uma gratificação, não se falava em pagamento, porque a gente tinha consciência de que não era pagamento, era uma gratificação. Então a gente se arremediava com esse dinheiro da promoção, esse abençoado, né? Ele era abençoado para todo mundo. Ninguém reclamava tão pouco, né? Ninguém reclamava de nada. Era um trabalho tão prazeroso, prazeroso que não tinha. Tão prazeroso que não acho que nem passar por a cabeça, né, de fazer esse questionamento, né? Mas eu acredito que aquelas pessoas que trabalhavam ali, é claro que elas tinham um interessezinho, isso foi gratificação no fim do mês. Isso era uma coisa sagrada e a gente fez questão de sempre honrar com a pontualidade. Mas eu acredito que, como eram estudantes, estavam crescendo, estavam no processo de aprendizagem, que ele foi também um momento para elas crescerem na sua formação intelectual, profissional. Eu acho que o maior interesse foi esse, e também o interesse da sua ajuda àqueles que eram menos favorecidos. Comunitária da promoção humana colaborou imensamente com a melhora da informação aqui. Até porque até aí tinha 2 rádios, Rádio Pinto Martins e Rádio União, que era exatamente daquela história lá que eu falei, dos grupos políticos. Um defendendo um grupo político e outro grupo político. Quer dizer que não tinha terceira via, não tinha um ponto de partida, a não ser esses 2. E aí, a promoção humana, através da rádio comunitária, ela começou a fazer esse trabalho. Nossas rádios são comerciais, né? Elas vivem dos escândalos, deixa eu ver, do sensacionalismo, né? Da propaganda, né? Elas geralmente tem um viés capitalista, que não poderia ser. E a rádio aqui procurar fazer um trabalho diferente nesse sentido, né? Aliar, né, a informação à vida comunitária. Mas foi muito difícil, se eu não me engano, né? Muito difícil porque havia os boicotes, na verdade, havia as dificuldades financeiras, porque uma rádio que vai por essa linha, ela vai ter dificuldade financeira, porque os programas têm outras perspectivas, são diferenciados, atende, não é, a situações de esclarecimento, de conscientização e de mobilização da comunidade, né? Então, era um trabalho muito difícil nesse sentido que eu achava, né? Porque as outras tinham um outro rumo, né? Então os obstáculos por conta disso eram enormes, né?
né, financeiros, até em relação à questão das propagandas, né? Ela sempre, se eu não me engano, ela sempre teve um número menor de propaganda do que as outras. E a propaganda, querendo ou não, ela sustenta financeiramente, né, uma rádio, né? Então eu vi muito dessa forma, né? Uma experiência diferente, né, de aliar a informação, a vida comunitária, a conscientização e a mobilização da comunidade. O encontro comunitário é exatamente isso, é onde abria a participação. Você imagina uma sociedade viver sem ter aonde ele se encontrar? Uma sociedade viver sem ter com quem conversar, com quem se informar? Quando você entra num serviço de associativismo, você já entra com meio caminho andado. A sua mente já está aberta para essas discussões. Imagina, mas todo mês você tem um encontro, você tem um seminário, você tem um congresso, que vem pessoas de outras comunidades, que vem pessoas trazendo informação. Rapaz, é uma riqueza, fica uma riqueza no consciente da pessoa. Então, os encontros comunitários foi uma maravilha. E eu acho que partiu os primeiros encontros comunitários que foi criado aqui em Camusim, que depois esses encontros foram até os outros municípios, no caso da Ijoca, aquele formato de alfabetização, como era o MEB. O MEB também copiou isso aí. Os encontros, quando o MEB chegava numa comunidade como chegou na Ijoca, eles ampliavam também, a comunidade vinha para aquela discussão. Uns encontros onde no fim do mês o pessoal fazia as avaliações em encontro comunitário. Acho que mais ou menos uma cópia do que era feito os encontros aqui na Baixa Grande, no Tamboril, feito na Igreja de São Pedro, feito aqui no Centro Comunitário de São Francisco. Eu participei desses encontros todos aí e, como eu disse no começo, tinha movimento, tinha momento que a gente até divergia, mas no fundo era aproveitado, era proveitoso. Tinha pessoas que eram ligadas à política e que eram ligadas ao serviço de promoção humana, mas a política ficava lá e o serviço de promoção humana... Isso. Que naquele tempo era política amarela. A gente via que as pessoas que mais contribuíram com a gente, muitas pessoas que contribuíram com o serviço de promoção humana, na época de construção de escola, doando alguma coisa, mas ou do lado ou de outro, eles sempre respeitavam, nunca houve uma treta, tá certo, nada assim, nós estamos falando da politicana, está fazendo isso, aquilo, outro. Porque a reforma agrária estava em pauta na época, né? Então a gente já que as associações geralmente eram do campo, a maioria, né, era do campo, então nós tínhamos que ter um objeto concreto, né, para que as pessoas lutassem, né? Então a questão da terra era uma questão séria ainda em Camusim, né? Ultimamente é que a reforma agrária está saindo da pauta do governo, né? Mas na época não, né? Na época a reforma agrária, não tanto como num determinado passado recente, mas ainda era uma bandeira econômica, né? Na época, né? Então a gente tinha que ter um objeto concreto para fazer com que as pessoas percebessem e lutassem, né? Porque em Camusim ainda nós temos muitos problemas de terra, e naquela época era mais grave ainda, né? Continua esse problema, né? Agricultores sem terra, não sei nem como é que esse povo vive, né? Eu acredito que o nosso trabalho era considerado um trabalho de oposição pela situação que existia em Camusim. E nós sabíamos que entre as professoras existiam pessoas que rezavam na cartilha daqueles que estavam no poder em Camusim, e a gente sempre teve o maior cuidado de respeitá-las e não atingi-las nas nossas observações. É tanto que houve sempre um bom entendimento entre as facções políticas que existiam em Camusim, mesmo sabendo que aquele trabalho que a gente desenvolvia era um trabalho alternativo, que, mesmo sem ser muito claro, era uma forma de uma crítica à situação vigente em Camusim, né? Em termos de saúde, em termos de educação, em termos de organização social. De maneira que o trabalho era visto com um certo cuidado,
certo respeito, um pé na frente e outro atrás. Até aquele tempo, professor, nós não tínhamos nenhuma ideia, fora o sindicato, né, de organizações, né, que lutassem por melhorias sociais no campo. O SPH, o Serviço de Promoção Humana, ele abriu os caminhos para a sociedade civil organizada, né, caminhar, né, juntos para a conquista dos seus direitos. Tudo começou através do mutirão do povo, que fazia os tijolos, eles mesmos queimavam os tijolos, eles mesmos faziam a construção, como se fosse assim, um mutirão voluntário, que eu não me lembro assim o tanto de pessoas, mas era aproximadamente umas 30, 40 famílias aproximadamente, não sei se era, mas era mais ou menos isso, que era muita gente. Eu me lembro que por noite faziam uns mutirões por equipes, e naquelas equipes, né, tiravam os familiares para trabalhar. E os meus familiares, como meu tio Fransquinho, o pessoal aqui do Arara, o pessoal da Dona Chiquinha Fumaça, a família do Carneirinho, o seu Josa, todas essas famílias, né, tradicionais, a Dona Lourdes e outras famílias maiores, começou a construir uma história. E essa história foi aqui a promoção, e houve aquela dificuldade, né? O que nós vamos colocar? E foi pensado na questão educação, porque era muito difícil os meninos aqui até os 10 anos de idade, 9 anos, ter uma escola. Aqui só tinha mais escola para quem já tivesse seus 14, 15 anos, e nós não tínhamos aqui escola assim que agregasse as criançadas dos seus 5 até os seus 10 anos. E aí foi que começou, o senhor conseguiu, não sei de onde, aí umas ajudas, eu acho que tá uma Carita, né? Eu me lembro o nome, Carita. Papai, eu me lembro que ele dizia assim. Aí eu dizia assim, pai, como é esse mutirão? Ele disse, minha filha, é assim. Eles dão o terreno pra gente. Eles encostam o material. Eu, como dono daquele pedaço que ele me deu, eu me interesso por aquela casa de mandar construir. Todos. Tem que ser todos. Carregando tijolo, uma ajuda, traz um tijolo, bota aqui, outro traz uma madeira, bota ali, outro traz outra coisa, bota aquilo lá. Mas se envolver ali, foi os próprios que ajudaram a fazer tijolo. O tijolo foi feito por ajuda do povo. Né? Eram os meninos que trabalhavam lá nos tijolos. E era mulher, moça, trabalhava tudo ajudando a fazer o prédio. Né? Eram os homens, que eles eram, como eu estou dizendo, quando faziam tijolo. Né? E aí, o pessoal tudo tinha interesse de trabalhar, porque ia servir para o povo mesmo. Ia para o povo, para os pais de família, servia para os pais de família. Viu? Então o prédio foi feito todo assim, né? Todo e ajudava os pais de família, que tanto pai de família ajudou o filho dele, né? Ajudando o pai de família, ajudou o filho dele, o pai de família ajudando. E antes disso ainda tinha mais uma alimentação que vinha da Alemanha, era aquele arroz, vinha um arroz burro, que eu me lembro ele, arroz burro, vinha o trigo, vinha o leite, e vinha uma massa. Eu sei que vinha o óleo, viu? Aquele pessoal que trabalhava lá, tem dinheiro, mas ganhava aquela alimentação. Aquela sacola de bolsa, né? Tinha uma lata de 5 litros de óleo, você lembra, né? Eu me lembro, parece que eu estou Aliança para o Progresso, olha. Nem pode vender, nem dá, nem se troca, nem se vende, viu? Aliança para o Progresso, eu me lembro das latas ainda hoje. Pois bem, tudo isso vinha para ele, passar para aquele povo que ajudava a fazer o prédio, né? Tudo isso foi feito todo assim, tudo assim. O Serviço de Promoção Humana, na região Tamboril e circunvizinhança, ela agregou moradores, trabalhadores rurais, grupos familiares, em prol realmente dessa causa, né? De formar a sociedade civil com mais organização, né?
e mais conhecimento que, como o senhor sabe, naquele período havia privações, né, de organizações, e o SPH não mediu distância para ir ao encontro do homem do campo, do homem urbano, né, aqui no caso da cidade, né, e abrir fronteiras para novos caminhos. O trabalho, gerando trabalho, eu acho que foi muito importante. As hortas, a padaria, os roçados comunitários, né, tudo isso contribuiu para gerar renda, gerar trabalho e gerar realização pessoal. Eu acredito que é um capítulo a ser desenvolvido dentro dos trabalhos de promoção humana o aspecto, o trabalho em si, o trabalho educacional, o trabalho com saúde, o trabalho econômico, as várias facetas da atividade humana. Eu lembro da padaria assim como uma solução social. Por que uma solução social? Porque existia o lado de conscientizar as famílias, o lado do agricultor ter a semente para plantar e aquele trigo que a comunidade recebia como doação, eles transformavam em pão, e aquele pão ele era vendido simbolicamente para os que faziam parte do serviço de promoção humana. Eu lembro que todas as tardinhas, que na hora que eu selecionava os padeiros, tinha uma família que tomava de conta da padaria, mas todos os associados tinham acesso nos pão. Eu lembro que eu já estava mais grandinho, né, da padaria, e que era aqui do outro lado, né? Tinha aqui o serviço de promoção humana, tinha aquela cerca, e do outro lado tinha a padaria. E todas as tardinhas tinha os pão, e na divisão dos pão, eu lembro que eu dava uma de padeiro, né? Sempre eu era o mais enxerido, né? Por isso que hoje me chamam de linguarudo, mas eu era o mais... E eu me lembro que tinha o pessoal ali do Seu Carneirinho, e eu era um dos que colaborava na entrega dos pães. Dividia os pães, né? Tinha um controlezinho que pagava, não pagava os pão naquele momento, pagava por semana, que é para ir comprando o material e ia produzindo, né? Eu só sei que essa padaria, que é chamada Padaria Comunitária do Serviço de Promoção Humana, na nossa época foi assim uma coisa muito histórica, porque houve ali, professor, o lado voluntário, o lado social e comunitário, porque existia um rodízio entre os padeiros, né? E ali um ia aprendendo, né? Tinha aquele pão manual. Hoje não existia essas máquinas, era o pão manual mesmo, né? Que a pessoa fazia aqueles pão manual com a mão, aquela coisa toda. Era uns pão muito bonito. E o que eu me lembro mais era assim, eu só sei que todas as tardinhas tinha a distribuição dos pães com aquele povo que era do serviço de promoção humana e foi se espalhando. Só sei que teve uma época que não deu mais para a demanda, que era muita gente procurando os pães, né? Que foi aí que depois aí surgiu a padaria do Zé Fontelli e outras padarias mais antigas aqui da nossa cidade. O trabalho mais importante que o serviço de promoção humana prestou a Cambuci foi na área educacional. Para mim isso é uma convicção e realmente foi. Todas essas pessoas que passaram por ali, quer fossem professores e professoras, quer fossem como alunos, eles passaram e tiveram uma grande contribuição na sua formação intelectual, na sua formação espiritual, moral e na sua educação para a vida. Isso aí eu acho que é o grande... No momento em que o serviço de promoção humana passou por dificuldades, a educação sempre esteve presente. Mesmo que os outros serviços tivessem desaparecido, a educação estava presente. Esse trabalho traz uma grande mensagem, né? Que quando a gente quer, é possível fazer muita coisa, muito, com poucos recursos, com boa vontade e também com um pouco de apoio, ainda é possível se fazer muito. Eu acredito que o essencial é invisível aos olhos. Eu acho que
aquela parte mais importante, nós não temos nem capacidade de avaliar. Eu acredito que tudo que acontece na vida da gente tem uma repercussão, né? E quantos momentos de graça nós tivemos, quantos momentos de alegria, de vibração, que certamente repercute na nossa vida, no momento a momento. E eu acredito que este é com certeza o maior impacto, né, na vida de cada um dessas milhares de pessoas que trabalharam de uma maneira ou de outra, essa presença permanente do serviço promocional na nossa vida. Eu acho que é isso. É difícil ser quantificável, né? Mas mais facilmente ser qualificável esse tipo de trabalho. Olha, o Oásis, realmente nós estávamos vivendo uma época de deserto. Deserto. Não havia educação, não havia assistência à saúde, não havia... Se não há educação, há uma máxima em latim de alguém de mais espírito que eu não me lembro o nome, omnisciência requer matemática. Todas as ciências requerem matemática. É vero, é certo. Mas eu, parodiando essa máxima, eu digo, todas as atividades requerem educação. Eu acho muito importante, aprendi muito, devo muito para o nosso mundo. Posso nem falar que eu choro, devo demais. Principalmente ao professor Padre Benedito. É a igualdade de diretor e professor, isso aí que me levou à igualdade. Eu só formularia que esse trabalho fosse realmente uma planta que cuja semente germinou, cresceu, e nesse processo de crescimento eu já nem estava lá. Foram outros que deram continuidade e daí por diante. De modo que só me resta esperar que esses continuadores se tornem cada vez mais numerosos e mais operosos. Deve ser uma comemoração de celebração. Uma comemoração que não seja meramente uma reminiscência, um recordar, mas que seja um momento de celebração, de reconhecimento a todos aqueles que, de uma maneira ou de outra, quando a gente começa a pensar e a fazer uma reconstituição de todos esses tempos, a gente vê quantas pessoas, de maneiras mais variáveis, às vezes até sem muita consciência do alcance daquilo que estavam fazendo, mas que realmente deram uma grande contribuição para o desenvolvimento integral da pessoa humana. Então, não é propriamente um momento apenas de reminiscência, de recordação, de construção de uma história, mas, sobretudo, de celebração da vida, celebração da vitória, celebração e esperança de dias melhores para o nosso povo, né? Acho que essa é a grande lição que nós devemos tirar desses 50 anos de serviço de promoção humana.